Meus queridos amigos, irmãos no sacerdócio, meu querido Eto, Luzia, Pepe, Gilberto, todos vocês que estão aqui peregrinando. A festa de Pentecostes, ela marca para nós o momento em que a igreja assume a sua responsabilidade no mundo. E qual é a principal responsabilidade da igreja? Dar continuidade à missão de Jesus. Nós somos os continuadores da missão de Jesus. E claro, com papéis e responsabilidades diferentes. A riqueza da igreja já está justamente em nos querer diferentes. Eu sei que a tendência humana é querer uniformizar tudo. Nós temos uma tendência a querer uniformizar. Mas quando a gente uniformiza, a gente retira a riqueza da diversidade. A diversidade é uma riqueza dentro da igreja. Você com o seu jeito único de ser cristão. Eu costumo dizer isso. Eu vou andar por aqui, hein? Que o negócio agora está feio. Inclusive para o meu lado. Não é que eu quero andar não, é que se eu ficar parado eu durmo em pé. E vou te ameaçar, que eu já vi que você estava cochilando no ato penitencial. Ameacei. A beleza da continuidade é justamente essa. Você tem um jeito único de revelar Jesus ao mundo. Pepe tem um jeito único de revelar Jesus ao mundo. Nós temos aspectos em comum. Mas na originalidade que Deus colocou em você, Deus terá de ter o seu rosto para que a sua originalidade seja a imagem e semelhança dele. Não é lindo isso, minha gente? Eu tenho muitas formas de conhecer Deus. E se você não me apresentar o Deus que está em você, eu perco a oportunidade de saber como Ele é em você. Hoje, quando o Pepe dizia aquelas palavras lindas, aquela exortação, porque o Pepe é um professor, é naturalmente um professor, nós comentávamos entre nós, nós precisamos ouvir este homem sempre, não foi o que nós falávamos? Porque você tem um jeito único de falar de Jesus, que não é nem parecido com os outros. Padre Léo, que fez aquela indelicadeza de ir embora antes da hora, que o dia que eu encontrar ele, deixa ele, vou falar muito desaforo para ele. Léo tinha um jeito único de apresentar Jesus para nós. E se nós formos conhecer Brasil afora, se você for escutar os testemunhos, quantas pessoas se converteram ao catolicismo e ao cristianismo de verdade? Já eram até batizados, já tinham sido crismados, mas não tinham vida cristã. Tiveram por causa do ministério do Léo. Porque ele tinha um jeito único. E eu que conheci na intimidade, que convivi com ele, sei exatamente que aquilo que ele era publicamente é o que ele era na nossa particularidade. Léo fazia piada até no velório. Ele arrumava uma graça e dava um jeito de fazer a gente rir. Podia estar passando pelo momento mais difícil da vida, que estava ele lá. Posso contar uma dele? Naquela última pregação dele, que ele estava extremamente debilitado, estávamos todos lá antes de irmos buscar as coisas do alto. Estávamos antes lá nos bastidores, ele lá sentado com a mãe dele, os amigos todos, foi uma trabalheira para levá-lo até a Canção Nova, vocês lembram disso? E antes de ele ir para o palco, eu fui, eu morava em Taubaté, como moro até hoje, fui lá, dei um beijo nele e depois me distanciei um pouquinho. E de repente eu olho para ele estava rindo, olhando para mim e rindo. Olhando para mim e rindo. Eu continuei conversando com quem eu estava conversando. E de repente ele fez assim. Aí eu chego perto dele. Ele virou e falou assim: eu nunca vi tanta gente feia num lugar só. Não era típico dele isso? Léo extrai, no momento de dor, ele fazia piada das situações. E ele gostava de falar dessas coisas. Nem é tanto porque, pelo que ele achava, era a vontade que ele tinha de pôr um sorriso em quem estava com ele.
Era um dom de Léo colocar o sorriso de Jesus em quem passava pela vida dele. Nós que fomos apresentados muitas vezes a um Deus sisudo, difícil, que não acha graça de nada, que pelo contrário tem pavor das nossas festas. Muitos de nós fomos educados num cristianismo que foi colocado a partir de um dolorismo, de uma tristeza profunda. Eu digo isso, né? A dificuldade que a gente tinha de se identificar com os santos. Porque olha para a cara deles. Faltava um sorriso. Foi um tempo, fez parte daquela época. Mas nós precisamos fazer os santos terem o nosso rosto hoje, para que o seu filho, quando olhar para aquela imagem, possa pensar: eu posso ser assim também. E não preciso ser uma pessoa triste para ser cristã. Então, o Léo fez um grande favor ao Brasil. Ele mostrou que Deus é sorriso, que Deus é alegria, que a alegria não é uma oposição à santidade, que você pode ter bom humor, que o bom humor não expulsa a sua caridade, não expulsa a sua santidade. Você pode muito bem conciliar dentro de você as coisas boas da vida, saber viver bem e viver a santidade. Então, se você for pensar, o que é que Deus pode contar para que você o mostre ao mundo de um jeito único? Tenho certeza que você tem. Você tem uma forma especial de mostrar Deus ao mundo, porque esta é a sua particularidade. Deus não nos quer uniformes por isso, porque é interesse dele que o mundo conheça a sua bondade, a sua misericórdia. Há pessoas que têm uma facilidade enorme de amar os pobres. Olha o trabalho que o Padre Júlio faz em São Paulo, minha gente. O Padre Júlio não olha a quem. E eu sei que às vezes ele incomoda as pessoas por ele não olhar a quem. Porque na cabeça de muitos de nós, o Padre Júlio deveria só acolher os católicos que têm a nossa cara. Os que passam pelos mesmos caminhos que nós passamos. Mas não foi o que Jesus mandou. O mandamento de Jesus é fazer o bem a quem passar pela sua vida. Você não tem que perguntar qual é a sua carteirinha religiosa. Não. O amor incondicional. Mas nem todos nós temos o carisma para viver isso. Nem todos nós sabemos viver isso. Você vai descobrir que Deus fez na sua vida uma obra especial a partir da diferença que Ele pôs em você. Isso é a ação do Espírito. A igreja é plural. O Espírito Santo é grande o suficiente para nos querer particulares. E na minha particularidade, eu me uno à do Pepe, me uno à sua, e nós vamos criando essa corrente cristã, que vai virando um testemunho por onde a gente for. Mas alguns aspectos da igreja, nós teremos que ser iguais. Se por um lado, a nossa diversidade é respeitada, por outro, nós teremos que ter alguns pontos em comum. E o evangelho de hoje é um dos pontos dos quais nós não podemos fugir. Perdoe por onde você for. Você já tem muitas lições do evangelho para você saber que o perdão é uma regra cristã. O impasse dos apóstolos com Jesus, perguntando para ele: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Qual foi a resposta de Jesus? O número 7 a gente sabe que é o infinito. Tem gente que é tão matemático no perdão que põe: então tá bom, deixa eu ver quantas vezes eu posso perdoar o meu esposo. Quanto que dá 70 vezes 7? 490? Ixi, você já esgotou, meu amigo. Sua cota já queimou há muito. Onde a senhora estava, meu Deus do céu? Ah, senti sua falta cochilando ele na frente hoje. Senti muito frio lá. Só sentiu frio e foi embora. Foi isso. Foi lá buscar uma blusinha. Mas só voltou do mesmo jeito que foi.
Minha gente, o combustível da vida cristã é o perdão. O dia que você disser, eu não perdoo mais você, você tenha consciência de que você deixou de ser cristão neste momento. E ninguém te obriga a ser. Eu posso muito bem dizer, eu estou cansado da cara da Rogerinha, essa história de perdoar sempre, eu não quero mais. Rogerinha, acabou nossa vida, acabou nossa amizade. Mas então eu tenho que saber que eu deixei de ser cristão naquele momento. Aquilo que eu retenho, me retém também. Me impede de ir. Aquilo que eu posso até compreender o perdão o seguinte. Por exemplo, na relação de pai e filho, não existe regra. Na relação de mãe e filho, não existe regra. Você tem que amar e perdoar sempre. Não tem outro jeito. Quando você casa, já fica diferente. Já entra na regra da reciprocidade. Você também não pode ser aquela mulher que perdoa e nunca tem um movimento do lado de lá de mudança e de retomada de vida. Porque senão você vai também viver o oposto daquilo que propõe o perdão, que é justamente a evolução. Eu perdoo não é para estagnar o outro no seu erro. Eu perdoo não é para reificar o outro no seu erro. Eu perdoo para proporcioná-lo a oportunidade de crescer. E com ele me comprometo, até o momento em que, se não existir comprometimento do lado de lá, eu preciso me posicionar. Então tá bom, a partir de agora, eu não serei mais a instância da sua permanência no pecado. Inclusive existem passagens que nos dizem isso. Porque às vezes, em nome do perdão, nós levamos os outros nas costas uma vida inteira e não estimulamos as mudanças que as pessoas precisam viver. Perdoar não significa você se tornar o bobo da corte. Perdoar significa você assumir uma postura de enfrentamento que proporciona ao outro a oportunidade de crescer. Agora, a medida não existe, porque nós também não podemos colocar medida para nós. É sem medida. A minha capacidade de amar e de perdoar tem que ser sem medida. Mas nos meus enfrentamentos eu preciso fazer um posicionamento para que o outro saiba que aqui existe seriedade. O perdão, minha gente, enquanto combustível que nos faz ser cristãos, ele é também o combustível que nos faz parar, avaliar e saber exatamente o que nós precisamos fazer. Esclarecimento. O perdão esclarece, porque o perdão é sempre uma instância de julgamento, mas não é o julgamento como nós o entendemos. Eu costumo dizer que às vezes nós precisamos perdoar os nossos pais. Nós olhamos para nós, tem tanta coisa estragada que a gente não tem culpa. Quantas coisas estragadas em você, Luzia, que você foi descobrindo aos poucos, que eram consequências do tratamento que você recebeu quando criança, quando você era indefesa, quando você não tinha condições, você não tinha os filtros da maturidade para dizer, não façam isso comigo. Quantos de nós fomos estragados pela formação, pela vida que nós tivemos em casa? Aí de repente você começa a viver um processo terapêutico de entendimento disso, que também é um fruto do Espírito em nós. E o que você vai fazer? Um julgamento? Julgamento não corrige história. O que corrige história é o entendimento, que é um dom do Espírito. A vida espiritual vai nos levando a entender, se nós não perdoarmos o nosso passado, se nós não perdoarmos as instâncias que estiveram até o dia presente, até o momento presente, nós não somos possíveis. Se eu escolher seguir magoado com aquilo que fizeram comigo, eu nunca serei feliz. Se eu escolher seguir rancoroso com a vida, e eternamente reclamando, e eternamente culpando outras pessoas pelo resultado infeliz que eu sou,
Eu preciso viver aquele enfrentamento que me coloca diante das situações, e às vezes são até enfrentamentos imaginários, porque as pessoas já até morreram. Elas não estão aqui para ouvir o que a gente precisa dizer, mas a gente faz aquele enfrentamento e perdoa aquelas situações, e perdoa aquelas realidades que antes nos escravizavam, e você segue mais leve. É interessante que também na passagem, na primeira leitura, o Espírito Santo, ele desperta a língua, põe o povo para falar. E eles se entendiam enquanto eles falavam. E falavam em línguas estranhas. O entendimento que acontece no momento em que a gente aprende a dizer. Eu tenho falado muito sobre isso. A palavra nos liberta. A palavra tem o poder de nos libertar. Quando você sente e não sabe dizer o que sente, o que você sente dói dobrado. Porque o que nós não entendemos tende a nos pesar muito. Quando eu não consigo entender a causa de uma dor emocional, aquela dor vai doer dobrado dentro de mim. Ao passo que quando você vive aquele processo terapêutico, de você ir trazendo à tona, de vivendo os perdões necessários. Você sabe o que eu voltei a pregar? Uma coisa que era do início da renovação carismática. A oração de amorização do Padre Alírio Pedrini. Vocês lembram disso? Quem aqui é da renovação carismática há mais tempo? Vocês se lembram deste livrinho? Um livreto fininho. Se você nunca leu, leia. Chama-se Oração de Amorização. O que o Padre Alírio Pedrini propunha naquele livro? Propõe, né? Porque ele não morreu. E ainda que ele já tivesse morrido, o livro continuaria vivo entre nós. Ele vai pedir que você faça, em estado de oração, uma revisão da sua vida. E em estado de oração você se posiciona diante das pessoas que te machucaram, diante das pessoas que fizeram você sofrer, e você vive uma oração, você vai fazendo uma oração de amorização. Então ele nos diz que tudo o que você sofreu precisa ser amorizado, que não é outra coisa senão perdoado. Quando eu perdoo, eu me reconcilio com o passado. Eu me reconcilio com meu pai que não soube ser meu pai. Eu me reconcilio com minha mãe que não soube ser minha mãe. Eu me reconcilio com os professores que não soubem ser meus professores. Com as pessoas que magoaram sem saber que estavam magoando. O perdão, minha gente, ele é terapêutico, porque ele nos ensina a dizer. Quando você aprende a dizer, o motivo daquela dor que estava tão enraizada no passado, é como se um rio de água viva jorrasse sobre você e você fosse capaz de se libertar de tudo aquilo. Às vezes nós falamos tanto de vida no Espírito. A vida no Espírito é o exercício diário do perdão. Se você não perdoar, seu casamento acaba. Se você não perdoar, suas amizades vão acabar. Se você não perdoar, você vai ser só parente dos seus parentes. Dependendo do caso, é o pior defeito que a gente tem na vida, é parente. Não é? Você vê pela alegria do camarada. Estou recebendo uns parentes esses dias em casa. É. Quando a gente se torna só parente um do outro, quando não tem perdão, a gente deixa de ter vínculo e se limita a ser parente. É um perigo você virar parente do seu filho. Quando a gente perde a identificação, quando a gente não é lavado nas águas do perdão, a gente só tem o mesmo sangue, mas a gente não mora um no coração do outro. Isso é a ação do Espírito. Porque eu, por natureza, não sou capaz de perdoar. Por minha natureza, se eu for fazer as equações aqui, eu tenho 1000 motivos para não perdoar fulano de tal. Porque eu lembro até hoje, ele fez isso. E quando eu junto tudo isso, dá um ição. É motivo de sobra para eu não perdoar.
Aí o Espírito Santo dilui a minha matemática. Quem vive no Espírito Santo é péssimo em matemática. Não soma erro dos outros. Quem vive no Espírito Santo esquece com uma rapidez. Aí eu digo, Renato, por que foi mesmo que nós brigamos? Não lembro mais não, você lembra? Aí o outro magoadinho lá não foi, eu lembro. No Espírito Santo a gente perde a capacidade de contar os defeitos dos outros. A gente presta mais atenção nas virtudes, nas qualidades. A gente modifica até a maneira de falar. Você sabe que tem umas técnicas que são muito importantes para quem trabalha em equipe, né? Digamos que você, a Marise, está trabalhando comigo e ela trouxe um resultado de um trabalho que ela fez com muito esforço. E eu não gostei do resultado. Qual que é a minha tendência? A falar primeiro de quê? Do que eu não gostei. Mas aí a Marise chega, e porque o Espírito está me conduzindo, eu falo, Marise, você é uma pessoa tão especial. Marise, você é tão capacitada. Eu tenho um prazer de ter você na minha equipe. Mas há um detalhezinho desse trabalho que você fez que eu acho que a gente poderia rever. Não é diferente? Completamente diferente. A dinâmica do perdão vai nos ensinar que nós precisamos saber colocar a moldura nas palavras. Às vezes você está dizendo tudo com muita razão, mas a maneira como você está dizendo retira a razão do que você está dizendo. A forma como nós escolhemos falar pode condenar muito o conteúdo daquilo que a gente precisa falar. Você como líder, você sabe disso. Na hora que precisa chamar a atenção de uma pessoa, como é difícil você entender que a chamada de atenção é uma postura amorosa que você precisa ter dentro do processo. Isso é vida no Espírito, minha gente. É o Espírito que vai nos educando para a gente saber falar o que precisa ser falado, para a gente poder entender com o outro o que precisa ser entendido. Não é só... É engraçado que às vezes a gente tem as expressões muito prontas dentro de nós, sobretudo nós que somos filhos da renovação carismática. A gente fala o tempo todo, eu quero ter uma vida no Espírito, mas o que significa isso? Primeiro, perdoar e perdoar em qualquer situação. Nós não temos opção. Se nós não formos filhos da misericórdia, nós não seremos testemunhos da ação do Espírito Santo no mundo. Eu como padre, que responsabilidade, meu Deus do céu. Que responsabilidade reter ou libertar alguém de seus pecados. Mas eu nunca compreendi a oportunidade de reter como algo que fosse uma condenação eterna. Não, ali é um ponto para a reflexão com o outro. Minha filha, este pecado pode ser que ele esteja recorrente na sua vida e você tenha que se libertar disso. Então não adianta eu aqui, ministerialmente fizer uma absolvição em você, se você não vive o processo para se libertar disso. O pecado não, a absolvição do pecado não é uma mágica. Tem dever de casa depois. Aliás, eu nunca entendi muito bem também não, na tradição cristã, quando a gente vai, se confessa, conta coisas horrorosas, o padre manda a gente rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e está tudo certo. Não. A penitência, ela tem que estar de acordo com o pecado que a gente cometeu. Roubei, restitua. Falei mal, corrija. Humilhei, vá pedir perdão. Porque senão fica fácil. Fica fácil. Um dever de casa, depois sempre que o perdão é estabelecido, precisa ter, sabe por quê? É a continuidade do perdão. É assim que ele vai se avolumando e o Espírito vai tendo a oportunidade de trabalhar em nós e por meio de nós. É assim que ele vai transformando a nossa mente, o nosso coração, e a gente vai tendo um entendimento mais maduro do cristianismo. A absolvição de pecados não é mágica, é um envio. O mesmo envio que Jesus faz hoje,
quando ele sopra o Espírito sobre os seus discípulos. A cada perdão recebido, eu sou enviado mundo afora para levar o perdão aos que precisam ser perdoados, para levar o alento aos que precisam ser alentados, o consolo aos que precisam ser consolados. Não é um presente que eu pego e guardo para mim, não. É um movimento de abertura. A ação do Espírito em nós está em justamente nos colocar no exercício da continuidade. Ele nos envia. Nós seremos, a partir de agora, os instrumentos por onde o perdão vai passar. Porque a incorporação da Eucaristia, o que nós vamos viver daqui a pouco, é uma incorporação. Eu incorporo a vida de Cristo da mesma forma como Cristo me incorpora. Toda vez que eu digo, tomai e comei, isto é o meu corpo, é Jesus dizendo para mim. Mas eu também estou dizendo para ele, Cristo, este é o teu corpo. É aqui. A partir do momento que eu estabeleço com Jesus o compromisso eucarístico, eu levo por onde for. Ele terá a oportunidade de ser em mim e através de mim. Senão eu sou um papa-hóstias, minha gente. Eu vou me limitar a fazer um gesto sem nenhum comprometimento com a vida. Comungo e saio exatamente como cheguei. Não, eu tenho que estar aqui comprometido com a liturgia de hoje. Cada dia a liturgia tem um compromisso. Por isso que eu não vou à missa todo dia. Poderia falar o outro. Deus me livre um compromisso todo dia. Eu não quero ir à missa todo dia por isso. Pois é. Se você é de missa diária e não sai de lá com um compromisso diário daquele dia, alguma coisa está errada. E o de hoje, quando Jesus sopra o Espírito sobre nós, é este: perdoe, porque se você não perdoar, você não será cristão. Fora do perdão não há cristianismo. Fora do fora do perdão, a igreja morre. O combustível da vida cristã é a nossa capacidade de perdoar. E isso a gente vai adquirindo com o tempo. A gente vai adquirindo com o tempo. Quanto mais você mergulha na misericórdia de Deus, quanto mais você entende o significado de ser perdoado, mais prazer e satisfação você tem de oferecer perdão ao outro. Ô minha gente, quantas vezes nós seguramos o sorriso do outro porque a gente não perdoou? Quantas vezes nós o amarramos numa tristeza infinita porque a gente não perdoou? Porque o nosso perdão era importante para ele. E a gente não considerava isso. A gente queria fazer ele sofrer. Eu quero que ele sofra para ele saber o que ele fez. Deus não faz isso comigo. Se eu fizer o pior pecado do mundo agora, pedir perdão e restituir aquilo que fez parte do meu erro, o meu perdão é natural. Por que nós colecionamos rancores e mágoas? Por que nós temos este hábito terrível de transformar o nosso coração num poço de ódio, de ressentimento? Fora do perdão não há cristianismo. E se você quiser que a sua vida espiritual floresça, perdoe. Perdoe a si mesmo na primeira instância, como nós dizíamos na primeira parte da missa. Se eu não vivo o auto-perdão, eu não serei capaz de perdoar os outros. Às vezes eu sou muito pesado para o outro, é porque eu estou sendo pesado para mim. Às vezes eu não tenho misericórdia com o outro, é porque eu não tenho nenhuma misericórdia comigo. Então a primeira instância a ser perdoada sou eu. Eu preciso me reconciliar com os meus erros. Eu preciso olhar no espelho e dizer: rapaz, vamos lá, a vida não acabou. E depois a gente vai oferecendo isso a quem passa pela nossa vida.
E às vezes, minha gente, o que o outro precisa de nós é tão pouco. Eu fiquei pensando hoje, a partir do testemunho do Gilberto, como essa frase muda a vida de uma pessoa. Jesus ama você. Quando a gente escuta isso na hora certa, toda vez que a gente liga para o Gilberto, ele atende assim: Jesus te ama. Por que esse homem tanto fala isso? É porque foi a frase que mudou a vida dele. Eu vou encerrar, que eu me lembrei de uma historinha muito simples que eu vivi na minha primeira Semana Santa de padre. Eu estava fazendo na minha cidade, eu fiz questão de ser o pregador lá. Eu que cresci ouvindo os pregadores na minha cidade, aquelas pregações em praça pública. Estava celebrando lá aquela Semana Santa muito especial para mim. E teve um dia que eu estava atendendo, a gente começava o atendimento às vezes 8 da manhã e até às 6, 7 da tarde, da noite, início da noite. E aí eu saí não era confessionário, era atendimento mesmo. Quando eu saí para ir embora, ainda tinha uma filazinha de pessoas que eu não tinha conseguido atender. Aí eu pedi desculpas e disse assim: podem voltar amanhã? Porque não tinha como, eu já tinha imediatamente a celebração da quinta-feira, lava-pés. Aí todo mundo: não tem problema, padre, amanhã a gente volta. Aí na hora que eu fui passando assim, no finalzinho da fila, tinha uma menina com filha, com uma criança no colo, que ficou me olhando. Sabe quando você percebe que aquela pessoa não pode ir embora? Sabe quando se estabelece uma comunhão que você não consegue explicar, Pepe? Imediatamente aquela menina me arrebatou. Uma menina jovenzinha com aquela criança no colo. Eu falei: você se importa de eu atender só ela? Aí as pessoas que estavam: não, claro que não. Aí fui, tomei ela pelo braço, voltei lá dentro e eu sentei. Eu nunca mais vou me esquecer do que aquela menina fez comigo. Ela imediatamente falou assim: eu não vou tomar muito tempo do senhor. Anteontem, eu estava passando, depois de um dia inteiro, procurando um lugar para eu ficar. Eu tenho 17 anos, o pai da minha criança sumiu, eu não sei onde ele está, tem mais de 3 meses que ele sumiu, eu não tenho parentes por aqui, meus familiares são todos do norte, e eu estou há uns 15 dias procurando um emprego onde eu possa ficar com a minha filha, mas eu não consigo, porque as pessoas não querem me hospedar com a minha filha. E eu estava passando, o senhor estava fazendo uma pregação, que o senhor olhava para as pessoas e dizia assim: você vale a pena. Parava, olhava para outra e falava: você vale a pena. Aí eu perguntei à moça que estava parada e dizia assim: quem é esse padre? É o padre Fábio, ele é daqui de Formiga e foi ordenado agora. Aí eu procurei saber onde o senhor estava. Aí eu estou aqui há 2 dias nessa fila esperando pelo senhor. Imediatamente eu pensei: você quer que eu te ajude a encontrar ela? Não. Ela me parou assim no meio. Não. Eu estou há 2 dias, padre, atrás do senhor, porque eu só queria que o senhor dissesse para mim que eu valho a pena. Só isso que eu queria do senhor. Sabe quando você se sente um mendigo? Alguém que não sabe o que pode fazer naquela hora? A minha pobreza era tanta.
E aí ela continua assim: o senhor não pode imaginar como eu estou humilhada pela vida. O senhor não pode imaginar como é triste de não saber o que será daqui a alguns dias, quando eu for despejada da casa onde eu estou. E eu estou me sentindo um lixo. Aí eu só queria isso, Padre Fábio, obrigado. Se o senhor puder falar isso por mim. Aí eu me levantei, abracei como se eu estivesse abraçando uma filha e disse o que ela precisava ouvir. Ô minha filha, você vale a pena. Essa menina chorava. Foi. Ela chorava e eu tentava entender o sentido de tudo aquilo. É claro, minha gente, que depois, ali, eu tentei fazer tudo o que foi possível por ela. Arrumar um lugar. Mas naquele momento, ela não queria nada disso. Ela só queria se sentir preciosa. Ela estava esquecida do valor que tinha. Ela estava sem nada, nenhuma corda para se segurar. Ali eu entendi que ser padre é isso. Eu entendi o significado do meu ministério, e aquela menina nunca mais saiu do meu coração e da minha cabeça. Porque na maioria das vezes, vocês não estão esperando de mim um discurso sofisticado, teologicamente muito bem elaborado, não. Vocês querem de mim é a frase que um dia também me salvou. Porque eu acho que, sem medo de errar, todos nós aqui um dia na vida também nos sentimos miseráveis. Todos nós aqui temos uma história para contar de um dia em que a gente foi flagrado na nossa miséria e alguém nos ajudou. Eu fui salvo pelo Padre Léo. O meu cristianismo começou com ele. E eu já era seminarista de votos feitos. Eu entendi o significado do Evangelho, foi convivendo com o Léo. Que até então era tudo muito teórico para mim. O Léo amava as pessoas que eu não queria ter por perto. A primeira pessoa da comunidade Betânia se chamava Madalena. Não tinha um dente na boca. Primeira coisa que Léo mandou fazer: arrume os dentes dela. Não põe dentadura não. Implanta. Alguém imediatamente, muito prático, falou assim: Léo está louco, você nem sabe se ela vai ficar. Pelo menos se ela for embora, ela vai mais bonita. O Léo nos amava assim. E um dia eu descobri que, se eu não fosse assim, o meu ministério não daria frutos. Você sabe por quê, minha gente? A dor que mais dói no coração do povo é a dor de não conhecer o Deus que é amor. A ferida mais aberta é o povo que precisa ser perdoado, que precisa ser abraçado, que precisa ser acolhido. Porque todos nós estamos tendo 1000 motivos para desanimar. E se a gente não tem a presença de um Deus que nos sustenta no momento do desânimo, se a gente não tem a presença de um Deus misericordioso que nos entende, que nos perdoa e que nos motiva a fazer o mesmo, nós não damos conta. Eu não tenho jeito de ser padre de outra forma. Eu sou apedrejado o tempo todo. Me acham isso, aquilo, que eu estou onde não deveria estar. Ixi, eu não estou nem na metade do que eu deveria estar. Eu não fui nem na metade dos lugares que eu preciso ir.
Porque lá onde a miséria está, a miséria moral, a miséria espiritual, é fácil ser padre para os beatos e beatas que passam o tempo todo diante de mim e me pedem a bênção. Uma vez também lá no Colégio São Luís, o Léo atendia confissões horas e horas seguidas. Aí ele chegou lá em casa e me contou uma história linda. Eu tinha um rapaz lá, na hora que eu saí, né? E ele sentado meio de longe, desconfiado. Aí eu passei e falei: o que você veio fazer aqui, rapaz? O Léo perguntando para ele. Eu vim aqui procurar um tal de Padre Léo. Minha mãe mandou eu vir aqui, ele não queria, não sei o que. Ela falou que eu tenho que confessar com ele. Aí o Léo virou e falou assim: vai nada. O que você quer falar com ele? Não, eu não quero falar nada não. Mas o que você acha que a sua mãe acha que sua mãe, que você tem que falar com ele? Ela achou que eu tenho que falar isso, falar aquilo, papapá. Mas você fez isso mesmo? Fiz. Não sei o que, papapá, papapá, papapá. Aí contou tudo. Aí ele disse no finalzinho, falou assim: você acha que eu tenho que ir lá falar com ele mesmo? Eu falei: vai nada, rapaz, eu mesmo te absolvo. Pôs a mão na cabeça do menino. Pôs a mão na cabeça do menino e fez a oração da absolvição. Aí ele: eu sou o Padre Léo. Eu quero testemunhar aqui, diante de tudo que você está falando do Padre Léo, eu quero testemunhar publicamente. O Eto está aqui e nós dois vivemos isso. O Padre Léo, você como seminarista e padre já novo, ele ficava na nossa casa, né? Tinha um quarto lá, tem o quarto do Padre Léo lá. E ele disse assim para nós: olha, eu cuido do Fábio, mas eu sozinho, eu não sei, eu preciso contar com o senhor, Padre Jonas. Cuidem do Fábio para mim. Assumam o Fábio. E foi aí que nós começamos a chamar, né, já tínhamos amizade, mas mais frequente, o Fábio, para segurar o Fábio conosco. Porque, não tanto por isso, como o Fábio disse, mas porque nós assumimos a responsabilidade de você, de assumirmos a responsabilidade de ter você próximo a nós, de segurar você, de estar ao seu lado, aconteça o que acontecer. Por quê? Porque o Padre Léo nos passou essa paternidade. Ele tinha muita responsabilidade com você. Ele tinha um zelo por você e ele dizia: eu não posso, eu tenho que ter mais gente comigo. Vamos cuidar do Fábio. Vocês prometem que vão cuidar do Fábio? E nós aqui todos estamos cuidando do Fábio. Amém. E o Padre Jonas está assistindo, ele está dizendo: é isso mesmo, tenho certeza. Virou uma pregação comunitária. Sabe por quê, padre? Pentecoste é uma oportunidade de a gente ser melhor. E a minha liberdade que eu tenho com os dois, que eu tenho com a Canção Nova, que eu tenho com o Padre Jonas, também eu tenho com o senhor. Eu gostei demais quando o senhor disse para o Eto que a sua agenda estava nas mãos dele. Me fez um bem enorme isso, porque as pessoas estão com saudade de ver o senhor na Canção Nova. É isso mesmo ou não? Dessas missas, dessas pregações, desses eventos. Ele sabe, eu tenho uma amiga minha que tem 97 anos. 97 anos, Marieta. Ela foi aquela sociedade do Rio todo, elas criaram mais de 400 ambulatórios para cuidar da lepra, ancianismo no Brasil todo. Getúlio Vargas fez esse grande trabalho com a senhora do Rio e ela herdou isto. E ela é de carteirinha dele. Ele, quando está comendo, ninguém dê telefone a ele de maneira nenhuma. E ela fazia aniversário,
Eu disse, ó, por favor, aqui é 96 anos hoje, dá os parabéns para ela. E ela disse, olha, tá aparecendo ele na Canção Nova, mas a impressão que eu tenho está repetindo os programas. Eu disse, eu estou achando que está repetindo os programas. Estava repetindo os programas. E eu também tenho uma cena dessa. Eu tenho uma cena dessa também. Inclusive a Luzia perguntando ao Padre Léo, Padre Fábio, como é que vai ser, e isso. E o Padre Léo falando, explicando, o Eto ouvindo. Não foi nem na cozinha, foi naquela sala do lado. Eu vi o Padre Léo fazendo também esse pedido. Estava eu, você, o Eto, o Padre Jonas e o Padre Léo. E é muito interessante que Aristóteles nos ensinou que o discípulo supera o mestre. Padre Léo faz muita falta, mas o senhor é muito bom pregando, padre. O senhor não pode parar de evangelizar, o senhor não pode parar de ser o que o senhor é. O senhor é um instrumento de Deus demais para as pessoas. E o Eto com o padre Adri, Léo, o Eto chora, o Eto sorri. A gente está numa viagem, ele está rindo o tempo todo, e dá aquela gargalhada. Eu disse, Luzia, eu já sei quem está aí, é Padre Léo, o morto está vivo. O morto está falando agora com ele. E eu estou feliz, porque eu acho que isso é um Pentecoste para a gente, porque eu digo isso sem medo. Ele é muito criticado, ele apanha demais. Mas o que é bom é que vocês seguram eles com as orações, as pessoas que amam. E é bom quem segue ele sabe o que ele pensa. Sabe o que está na cabeça dele, o que ele pensa. E o evangelho que ele pregou hoje é o evangelho que eu acredito, que eu quero seguir. E obrigado, viu, Eto? Obrigado por vocês terem vindo. Eu acho que foi muito bom. Foi muito bom eu ter ouvido aquela tarde. Ele dá aquele grito, diga ao Gilberto que eu não aguento mais ficar dentro de casa. E ele veio, eu acho que foi bom você ter ouvido o Padre Léo. Foi bom você ter almoçado hoje. Não tem um contatozinho não para eu assinar logo como testemunha não, por favor. Obrigado. É isso. Eu me sinto muito honrado de poder dizer que a minha conversão passou pela vida do Padre Léo. Eu tenho a honra de poder dizer que convivi muito com ele e aprendi muito. Aquilo que eu considero importante na minha vida e hoje, como padre, eu devo muito, mas muito mesmo a ele. E é isso, minha gente. Não é diferente comigo, nem com você. Eu tenho certeza que o Léo já fez um caminho lindo na sua história. Quem aqui já não teve um encontro pessoal com Jesus a partir de uma pregação daquele homem, né? Em toda e qualquer oportunidade que você tiver, evangelize assim, da maneira mais simples, abraçando o outro e dizendo que Deus o ama. Ninguém erra quando faz isso. A gente erra quando é moralista, quando dá lição de moral. A gente erra quando grita regras. O legalismo que o Pepe falou hoje, o legalismo mata a gente. Quando você quer impor ao outro uma regra que ele nem soube amar ainda. A gente só obedece o que ama. Então, antes de querer a obediência do outro, queira que ele ame primeiro. Não apresente o cristianismo ao seu filho se não for pela via do amor. Apresente-o a Deus, ao Deus amor, e depois o Deus da justiça se manifesta naturalmente, porque não existe amor sem justiça. Encontre-o e ofereça-o. Deus ama você. E hoje, se eu pudesse abraçar um por um e dizer, você vale a pena, eu sei que estaria fazendo o meu melhor. Viu? Esta é a forma mais eficaz de evangelizar, abraçando o outro e dizendo que ele vale a pena. Vocês não imaginam de como as pessoas estão desacreditadas disso. Faça isso agora. Você pode? Dê um abraço em quem está do seu lado. Diga que ela vale a pena. Você vale a pena, minha filha. Muito. Para.
Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus.